Imagine você dormindo todas as noites, profundamente, com a mente integrada ao seu corpo, em harmonia, tendo a condição de acordar depois de um sonho revigorante, você acordar cheio de energia para exercer todas as suas atividades de trabalho. Imagine que você tem a condição de ter uma vida plena, não mais sobrevivendo, mas vivendo de verdade. Existe uma forma de você ter controle sobre a sua mente, sem depender de teorias soltas, sem lutar contra seus pensamentos, de forma que você pode viver sem estar refém da ansiedade. Você pode dormir profundamente sem esforço, ter uma vida com energia, simplesmente ao deitar na cama, desligar a mente e apagar. Você ter a condição de acordar com energia real, você ter a condição de sentir uma estabilidade interna constante. E isso não depende de você ter mais informação. Depende de você reorganizar o seu sistema. E é exatamente isso que vem acontecendo com os nossos alunos. A Ana Paula, por exemplo, uma advogada criminalista, vivia 20 anos em estado de alerta. Somente há 30 dias, participando do nosso programa, ela relata que o estado de alerta dela foi embora. Isso não aconteceu só com a Ana Paula, aconteceu também com o Roberto, com o Paulo, com a Helena, com a Juliana, com o Diego, com o Vinícius, com a Bianca. São centenas de pessoas que nos relatam a cada semana que vem tendo um imenso resultado com o protocolo neurointegrativo. A Marina, por exemplo, ela me contou que ela estava há quase 2 anos sem dormir. E a partir do sétimo dia no PNI, ela já começou a ter 6 horas de sono seguido. Ela ficou extremamente emocionada com o que ocorreu com ela. Ok, mas para quem é esse curso? Veja se você se reconhece em alguma dessas situações. Você é uma pessoa que deita na cama, mas a mente continua trabalhando e você não consegue dormir. Você vive em estado constante de alerta e de ansiedade. Acorda no meio da noite pensando em problemas. Tem uma vida que você acorda desenergizado, sempre cansado, mesmo depois de você ter acordado, mesmo depois de você ter descansado. Você tem irritabilidade e ansiedade, impulsividade de forma frequente. Se você chegou até aqui, isso não é à toa. Ansiedade não é o seu problema, não é o problema. Ansiedade é o efeito, um efeito de um sistema que se desorganizou. Seja por qual motivo for, ele é facilmente diagnosticável, ele é facilmente identificável. A gente pode juntos descobrir as causas pelas quais esse sistema se desorganizou, de forma que o corpo ficou em alerta, o cérebro hiperativado, a mente interpreta as situações da sua vida cotidiana como uma ameaça constante e a sua rotina reforça esse ciclo todo dia. Enquanto você tentar resolver isso somente pela mente, você vai continuar operando numa camada de cima do problema. Essa problemática ela envolve uma solução integrada e foi exatamente o que nós desenvolvemos com o protocolo neurointegrativo. O que nós descobrimos foi que o erro da maioria das pessoas é tentar resolver a ansiedade somente com a mente. As pessoas elas continuam buscando soluções fragmentadas, com técnicas isoladas, com estratégias de respiração, meditação. Não é que não funcione, mas ela é incompleta. É uma solução incompleta e o problema retorna ou fica num nível muito superficial de resposta. Às vezes consumindo conteúdos soltos, informações fragmentadas também. Isso também não resolve. Ou até mesmo, às vezes, mais de uma solução, né? Mas com estratégias desconectadas, estratégias que não dialogam uma com a outra, que não conversam e que não estão alinhadas, né? E que muitas vezes são ferramentas aplicadas à mente, ignorando a rotina, ignorando o comportamento, as atitudes, o corpo, e muitas vezes ignorando a alimentação e outros aspectos de contaminação que provocam extrema ansiedade. Existem produtos tóxicos que você pode estar entrando em contato e esses produtos tóxicos eles promovem e provocam ansiedade, insônia, agitação, irritabilidade. E no curso nós vamos lhe ensinar quais são esses produtos e como você vai organizar
né, para poder tirar os efeitos que eles ainda existem no seu corpo. Ou seja, o maior erro das pessoas é ignorar completamente o corpo e tentar tratar um problema no andar de cima. Essa forma não dá certo, ela não funciona. Mas por que não funciona? Porque isso atua no sintoma e não no que sustenta. Isso atua no andar de cima, isso atua no nível que, que, que não vai na base, no cerne do problema, tá? Atua somente no sintoma, não toca no fundamento físico do sintoma, não toca no fundamento neural do sintoma, não toca no fundamento neuromotor do sintoma e gera alívio momentâneo, tá? Mas nunca resolve em definitivo, de maneira que a pessoa passa a acreditar que é um problema de personalidade, que ela é assim mesmo, que ela talvez não tenha solução, que são anos e anos que ela funciona desse jeito, que ela já tentou de tudo, mas nunca funcionou, que o problema é a pessoa mesma, é uma questão genética de personalidade. Mas a boa notícia, o problema nunca foi você. Na maioria das pessoas, os problemas advêm de uma mistura, de um mix entre alimentação, corpo, rotina, um conjunto de fatores ambientais e muitos fatores toxicológicos, neurotoxinas, que você entra em contato e que essas neurotoxinas elas estão presentes em muito do nosso cotidiano, em muitos produtos, em muitas coisas que a gente consome, e essas neurotoxinas elas provocam essa irritabilidade e essa agitação. E acredite, a partir do momento que você identifica qual, porque são muitas, você vai automaticamente melhorar exponencialmente, tá? Você não trata a ansiedade, você vai reorganizar esse sistema, tá certo? E ao você reorganizar, como passe de mágica, a ansiedade, a insônia e um conjunto de outros aspectos, eles somem. Ou seja, a ansiedade ela é promovida por um sistema instável, a partir de um conjunto de ações que você tem que são fragmentadas na sua vida, né? E a partir do momento que você integra esse sistema, integra seu corpo, a sua mente, harmoniza esse sistema, o sistema estabiliza e você passa a ter uma noite melhor, né? Mas para quem serve esse programa? Para quem serve o PNI? Principalmente para pessoas que têm insônia, ansiedade, falta de energia vital, impulsividade e emoções desreguladas. Mas existem efeitos colaterais, como a gente chama, né? Existem alguns efeitos bons que são efeitos, né, positivos, que acabam acontecendo também. Como a gente vai reorganizar o sistema, é comum que as pessoas também vivenciem um bem-estar maior com o seu corpo, que as pessoas emagreçam. É comum que as pessoas também elas se reorganizem neuropsicologicamente, claro, vão ficar muito mais produtivas, porque vão ficar muito mais energizadas e muito mais sintonizadas com os aspectos mais íntimos do seu eu, com as suas necessidades básicas e com as suas emoções positivas. Mas como isso funciona? Tá muito bonito no papel, mas como é que isso funciona? Primeiro, a gente vai atuar nas 4 dimensões que precisam estar juntas, né? O corpo, o cérebro, a mente e a rotina. De forma que a gente tenha a condição de integrar o corpo, o sistema fisiológico, o sono, o ritmo, a energia, a coerência iônica do seu corpo, junto com o cérebro, sobretudo o cerebelo, para te dar o ritmo neural, a modulação, para que você possa sair desse estado de alerta. E também com os processos psicológicos produzidos pela sua mente e reorganizando a sua rotina de vida. Para você entender bem como isso funciona, eu quero propor um exercício, tá? Vamos fazer uma respiração bem simples, bem rápida. Você vai inspirar, subindo 4 segundos, segura 2 e desce 6. Faça isso por 3 vezes, de uma maneira bem relaxada. Faça isso por 3 vezes. Vamos lá. 4, 2, 6. Portanto, a gente pode dizer que não é sobre técnica, é sobre estrutura, tá? Que o corpo influencia a mente, você muda o corpo, a mente desacelera, a regulação fisiológica vem antes da reorganização cognitiva. A mente pode ser observada, né? Você não é o seu pensamento, você é quem o percebe. A consciência é a primeira ferramenta clínica
E a rotina sustenta tudo. Sem estrutura diária, qualquer ganho se dissolve. Sem organização, sem reestruturação, sem mudança e transformação de vida, os problemas retornam. E foi exatamente por isso que eu criei o PNI. Já são centenas de alunos que passaram pelo programa e que transformaram sua vida, mas o programa não trata só de teoria, ele trata de prática. Eu tenho 20 anos de prática clínica, eu tenho mais de 1,5 milhão de pessoas que eu já avaliei. Eu também trabalho com avaliação psicológica, com avaliação neuropsicológica, com avaliação em outros contextos. Tenho mais de 700 alunos formados na clínica integrativa, na psicologia integrativa. Tem um handbook de psicologia integrativa e mais de 3.000 vidas transformadas. Mas o principal é que esse programa ele foi voltado por uma enorme necessidade de trabalhar e de tratar de uma maneira direta, levando ao Brasil e aos países de língua portuguesa e em espanhol um tratamento de alto nível. Atualmente eu moro aqui em Washington, eu desenvolvo minhas atividades profissionais tendo trabalhado inclusive com o governo de Washington, de maneira que eu tenho um conhecimento enorme, porque também já trabalhei com situações muito graves de saúde mental, com a clínica pesada, psiquiátrica, né? E a gente tem a condição de entender a seriedade que é esse problema e, além de levar um tratamento de alto nível, fazer isso de uma maneira que seja direta, acessível, funcional, objetiva, para que a gente possa levar soluções para que você integre a sua vida e possa voltar a ter a paz mental para exercer as suas atividades profissionais e ter o brilho que você merece ter. Além disso, eu tenho mais de 10 livros publicados, ou seja, a gente não tem só uma escola, a gente tem um método de trabalho coerente, congruente, que vem produzindo muito resultado ao levar o melhor que o mundo tem em termos de tratamento e de trabalho psicológico, neuropsicológico, de trabalho integrativo para as pessoas. Mas além disso, eu criei um método. O método Integra 8i Vital. Um método que integra o corpo, a mente, as relações, a vida social e a existência dentro de um corpus coeso. O método Vital ele tem 5 etapas. A primeira, você vai visualizar, é a etapa de diagnóstico. Você vai identificar onde é que está o problema, quais são as ações que você vai tomar. A segunda etapa é a intervenção. Você vai ajustar a sua rota. A terceira etapa é a transformação em si. Você vai mudar a sua rotina, incorporar um conjunto de práticas que vão, com certeza, alterar a sua forma de enxergar e vão também lhe transformar para uma pessoa mais harmoniosa e mudar o seu padrão ansioso. A quarta etapa é onde você vai atuar especificamente, onde você vai passar a desenvolver as suas atitudes, você vai integrar. E a quinta etapa é a colheita, é onde você vai ter a sua liberdade, a sua autonomia de volta para poder fazer e tocar a sua vida. E essas etapas elas são integradas umas às outras, fazendo com que a gente consiga atuar nos 4 níveis de atuação: no biológico, no psicológico, no social, profissional, existencial e espiritual, de uma maneira integrada, fazendo com que você possa ter uma transformação multinível em vários pilares distintos da sua vida, tá? De forma que esses pilares eles vão mudar integradamente, eles vão passar a atuar dentro de um processo integrativo, biológico com mental, com espiritual e existencial, com social e profissional, fazendo com que você atue integrado dentre os 5 pilares da sua existência: corpo, mente, relações, vida social e profissional e a sua vida espiritual. Na verdade, você vai integrar a dimensão física da vida com a dimensão biológica e energética, com a dimensão intrapsíquica, com a dimensão interpessoal, com a dimensão sociocultural e com a dimensão espiritual e existencial. Ou seja, articular o seu corpo ao seu propósito de vida de uma maneira que você possa viver plenamente. Tudo isso com base científica, 100% científica, baseado em evidências, um conjunto de meta-análise, em estudos clínicos e num conjunto de estudos baseado em evidência, numa articulação extremamente poderosa de estudos entre psicologia, física, neurociência, ciências cognitivas, ciência da religião, integração com
propósito e sentido, tá? Ou seja, não são somente estudos isolados e independentes, eles foram integrados, formando um corpo de fundamentos coesos para poder gerar as intervenções que você precisa. De forma que você possa ter a transformação acelerada, rápida e eficaz. Ok, mas Henrique, eu escutei falar que, na verdade, esses processos todos que envolvem ansiedade, insônia, são padrões de personalidade, são padrões genéticos. Vamos lá, quais são os mitos e as pseudo-verdades desse campo? Primeiro, que a ansiedade e a insônia são problemas de personalidade, tá? Isso é um grande mito, tá? A personalidade, ela tem um funcionamento com características de personalidade. A ansiedade é um aspecto disfuncional do nosso modo de funcionar. Não é nem de personalidade, porque envolve o nosso corpo, envolve a dissincronia de um conjunto de processos que são cerebrais. Então é um processo que ele pode sim ser mudado, ser modificado, ser transformado. Depois que a personalidade funciona fazendo uma articulação com a genética e que a ansiedade, a insônia, os processos que você vive são todos de base genética. A genética participa. Essa é uma verdade parcial, mas isso é um grande mito, tá? Ou seja, a genética ela funciona formando, é um dos pilares, mas sem os outros componentes, a ansiedade não chega no nível disfuncional. Você vai ficar uma pessoa um pouco mais acelerada, mas vai dormir, vai conseguir ter a sua vida funcional, organizada. E algumas pessoas até mesmo desaceleram, percebem que, na verdade, a ansiedade estava sendo produzida por um conjunto de substâncias neurotóxicas que ela estava consumindo, né? Existe um outro mito, que você vai trabalhar com uma única técnica, que você vai respirar e que isso vai resolver, que você vai mudar o seu padrão alimentar e que isso sozinho vai resolver. Isso sozinho não resolve. Pode ter aspectos coadjuvantes, como eu disse antes, aspectos, um conjunto de fatores tóxicos que influenciam. Pode ter aspectos que envolvem a falta de sinergia e sincronia entre os níveis. Ou seja, também é um mito, tá? Que resolve-se com disciplina e com os hábitos certos. Isso também é um mito. Existem aspectos que são corporais, físicos, biológicos e que eles são tratáveis a partir do momento que você descobre quais são. Que é preciso lutar contra a mente, ou seja, lutar para que a mente se integre. É impossível fazer isso, é um mito, tá? Simplesmente pequeno exercício eu consigo provar isso para você. Por exemplo, se eu chegar para você e disser assim: olha, vamos controlar a sua mente. Eu quero que você comece a fazer o seguinte: eu vou te propor um exercício. Eu quero que você não pense no macaco vermelho. O que é que vai acontecer? Imediatamente vai aparecer uma imagem de um macaco vermelho na sua mente. Ou seja, isso é um mito. A mente ela é extremamente volátil. Ela precisa estar integrada e harmonizada e direcionada, integrada em diversos níveis para que ela flua, para que sua vida tenha fluência, tá? E é exatamente isso que a gente vai oferecer no protocolo neurointegrativo. A gente vai ter um sistema completo que reorganiza o corpo, o cérebro, a mente e a rotina. Você não vai aprender apenas mais informação, você vai assumir o controle e aprender a integrar a sua mente dentro de um conjunto de premissas, sobretudo articulando o corpo, o cérebro, a mente com a sua rotina, com seus padrões de funcionamento. E esses quatro pilares operando, né, como um único sistema integrado que vai lhe devolver a sua saúde mental. Sobretudo porque a gente vai estar lidando com a neurociência de alto nível, onde a gente vai trabalhar sobretudo numa base cerebelar que articula, que organiza o seu tempo, a sua motricidade, processos linguísticos e um conjunto mais amplo de processos, fazendo loops com o seu córtex cerebral. O cerebelo ele tem 85% dos nossos neurônios e esse fato já comprovado cientificamente, né, que foi contado, existiram autores que fizeram essa contagem. Ele é central para o trabalho, porque quando o nível de toxicidade de produtos que você usa, de coisas que você consome, e também de estresse, né, de estresse
cotidiano que você vivencia, também de noites mal dormidas, isso fica resíduo. Então esse sistema precisa ser limpo. Existem formas e procedimentos para você poder fazer essa limpeza e também fazer essa descontaminação. Ou seja, você vai ter tudo que você precisa para reorganizar o sistema. Você vai ter tudo que é necessário para você consiga se reorganizar. De maneira que você vai receber neste curso todo o módulo Integra 8i Vital, né? Os 8 módulos e mais os 2 extras. O manual de PNI, que são, vamos dizer assim, uma apostila a cada capítulo para você poder aprender a usar. Um conjunto de checklists práticos para você fazer a atuação. E 3 vantagens que eu vou dar para quem entra agora. 3 bônus. O primeiro é o protocolo SOS, que é uma sequência de emergência para você usar quando tiver em crises agudas. Um conjunto de áudios guiados para você usar, né, quando for dormir, para poder focar, né, você ouve, segue, né, e o corpo responde. E o que a gente chama de cartografia da ansiedade, para lhe fortalecer, para lhe favorecer que você consiga identificar quais são os fatores que estão atuando no seu padrão de ansiedade, no seu padrão de insônia. O protocolo neurointegrativo, o PNI, é voltado para que você tenha uma vida plena. Ele funciona em 8 módulos básicos e mais 2 adicionais, perfazendo 10 módulos distintos. O primeiro vai tratar do mapa, para você entender o sofrimento dentro das 5 dimensões, depois do corpo. Depois, o terceiro módulo vai tratar da sua mente, para que você possa entender como ela se organiza e funciona. O quarto, das suas relações. O quinto módulo vai tratar do trabalho e do nível social. O quinto, da existência, para falarmos de propósito, sentido, direção e finitude. E o sétimo será a articulação, onde os protocolos eles vão estar integrados para que você possa entender como você vai organizar esses 5 pilares em sequência. Depois a integração, que é a semana de transformação, né? Como você vai organizar tudo isso para você se transformar. O nono é a vida plena, né? É como você vai poder viver em plenitude, trazendo de volta a sua paz e de volta, né, para toda a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. E o 10 vai ser onde eu vou estar colocando para você os bônus, tá? Mas enfim, quanto vale deitar e desligar a mente? Quanto vale esse programa? De que forma você pode se organizar para poder exercer e para você poder executar esse programa? Quanto vale a sua paz mental? Voltar a ter silêncio interno, né, como uma condição padrão, não mais um dia ou outro, mas voltar a ter isso todos os dias. Quanto vale ter um sono real? Dormir profundamente e acordar com energia genuína. Quanto vale voltar a ter controle da sua mente, ter controle emocional e responder ao mundo com clareza, não mais com sobressalto? Sozinho, isso vai custar anos da sua vida, se você conseguir encontrar, porque levou muito tempo para que centenas de milhares de pessoas e de estudos articulados pudessem chegar nessas soluções, que foram integradas no PNI. Porque o problema nunca foi o esforço, as tentativas, foi a falta de um método. E esse método agora existe, que é o PNI, junto com os métodos da psicologia integrativa. O PNI foi pensado, foi planejado para entregar uma solução de alto valor que pode mudar e potencializar toda a sua vida. Ele está com 70% quase de desconto, tá? Por R$ 297. É um grande investimento que você pode fazer para você, para sua família, para as pessoas que você ama, para as pessoas do seu relacionamento e também para a sua carreira, porque a ansiedade, a agitação, a insônia, a inquietude, os comportamentos impulsivos bloqueiam tanto a sua vida familiar, quanto a sua vida profissional, quanto a sua descoberta de propósito de vida, tá? E nós vamos te dar 30 dias de garantia. As mudanças começam com a decisão de agir. O PNI foi criado para facilitar essa mudança, tá? Sua mente não precisa continuar assim. Você está cansado de viver dentro de uma mente que você não controla e quer finalmente experimentar o silêncio, a clareza e a estabilidade. O caminho começa agora e você vai ter a possibilidade de ingressar nesse curso, fazendo as transformações e finalmente recebendo o método que você tanto precisava e tanto esperou, né, para que você possa
facilitar a sua jornada.